Olá amigos, eu sou Thiago Bizzi e este é o Farol LS, referente ao fechamento do pregão do dia 22 de junho de 2016, quarta-feira. Vamos ao mercado. Hoje eu não acompanhei o pregão ao longo do intraday, né? Eu mencionei ontem que eu ia estar fora. Mas, ok, a gente vai focar aqui no gráfico diário de qualquer forma. O que nós tivemos hoje? Um dia de queda, 1,34%. Aí dessa forma, eu estava completamente errado na minha expectativa de continuidade do movimento de alta, pelo menos para o pregão de hoje. Tá? Até ontem, o mercado vinha subindo. Tá? Vamos botar aqui o gráfico do futuro, talvez ajude a clarear o raciocínio. Nós tivemos o mercado fazendo um sinal feio que foi ignorado. No próprio candle que ignorou esse sinal feio, a gente teve novamente um sinal feio, o mercado até teria acionado um cenário meio vendedor aqui para muitos e acabou invertendo, fechando na máxima. Né? Isso, na minha leitura, era indicativo e de certa maneira ainda é, de que o mercado vai insistir no movimento de alta, vindo buscar aqui o topo de junho. Né? Mas, vindo aqui olhar o gráfico do índice Bovespa, se até ontem, né, nós não tínhamos nenhuma sinalização de entrada de pressão vendedora, de que o mercado tinha sentido esta LTB, agora nós temos. Né? A gente tem aí um engolfo de baixa, com volume até um pouquinho acima do volume de ontem. Então, a gente tem aí um cenário que permite, né, o entendimento baixista se houver a confirmação pela perda mínima de hoje no pregão da quinta-feira. Tá? Eu, apesar de graficamente estar ok, eu não me sinto muito confortável com vendas aí, do ponto de vista de swing trade. Tá? Eu focaria mais no intraday para tentar embarcar em alguma operação na ponta vendedora que viesse a fluir, daí eu poderia segurar se o mercado realmente pesasse legal. Tá? Eu vejo muita medo aí em relação ao Brexit. Tá? E muita gente falando, o Brexit está na quinta-feira, que é amanhã, né? Mas na verdade, pessoal, muita gente com medo do pregão de amanhã, pensando que o mercado pode abrir num gap de alta ou de baixa em relação ao resultado do referendo lá na Inglaterra. Mas na verdade, amanhã começa o referendo e ele vai até as 10 horas da noite, horário local lá. Então a gente só vai ter, na verdade, talvez esse evento binário de sim ou não na sexta, na madrugada de quinta para sexta. Então não é amanhã o dia que o mercado deva fazer esse movimento mais forte. Talvez por uma pesquisa de boca de urna, enfim. Mas eu acho bastante possível que o mercado, se dando um pouco de conta disso, né, amanhã apresente até talvez um dia de recuperação. Mas como eu venho dizendo há mais tempo, o ponto em que nós estamos é ingrato, né? Tanto para compra quanto para venda. Tá? Então eu não vejo nenhum cenário muito firme, mas as operações que foram mencionadas ontem, no geral, fluíram muito bem, né? Principalmente no setor elétrico. Então está sendo até um mês bem positivo nas recomendações que a gente vem dando na LS Análise e que a gente acaba comentando aqui. Tá? Vamos pegar aqui o gráfico do futuro. O futuro também faz um engolfo de baixa, mas vem fechar em cima dessas médias. Tá? Não me sentiria muito confortável para venda. Se fosse para buscar operações da ponta vendedora, eu focaria no intraday. E olhando aqui o gráfico intradiário de hoje, o mercado fez um rompimento de linha d'água, tá? Ruim pela posição em relação à média móvel de 21 períodos. Voltou para cima com força. Depois fez uma barra elefante. Esse é o sinal mais consistente para trade no pregão de hoje. Uma barra elefante alcançou o alvo aqui. Depois o mercado seguiu em queda. Se tivesse mais tempo de pregão, provavelmente a gente viria buscar a média móvel de 200, talvez esse fundo. E se isso acontecesse, eu buscaria compras aqui. Tá? Não foi um pregão fácil. Foi um pregão dominado pela força vendedora. E eu vejo um bom espaço para recuperação amanhã. Vamos ver como será. No mercado americano, o dia também foi de queda. A gente está olhando aqui o gráfico do índice Dow Jones. Mas a gente tem um cenário totalmente definido
Foi um dia de queda, um candle feio, mas a perda mínima como um sinal para uma operação de swing trade na venda não está... O ponto aqui é muito ruim. Está totalmente definido. Então, aqui também seria o caso de a gente focar mais no intraday. O S&P 500 futuro, mesma coisa. E repara que essa aqui foi uma movimentação intradiária e agora que o pré-mercado voltou a operar, inclusive está operando em alta, corrigindo bem a queda que houve, né? Então, talvez os mercados respondam positivamente amanhã. O dólar tinha ficado com uma cara de quem estava marcando um fundo, tá? Mas ele abortou essa ideia, a gente teve uma abertura em gap de baixa e o mercado seguiu em queda. Não tivemos a superação da máxima de ontem. De qualquer forma, o sinal de ontem eu pelo menos não considerava consistente o suficiente para querer abrir posição comprada no dólar. Se fosse para operar o dólar, da compra também seria buscando oportunidades intradiárias. Tá, então, agora o dólar perdeu força de novo, mas não perdeu o fundo ainda. Se romper esse fundo, a gente deve ter mais uma movimentação baixista. Se voltar a existir pressão compradora aqui, talvez o dólar novamente dê uma indicação de fundo. No intraday, fica claro então um cenário de congestão com suporte 3.372 e resistência por volta dos 3.426. O juro dá uma subidinha hoje, não diz muita coisa para nós, fica com um gráfico meio definido, mas eu ainda acho que o cenário é um pouquinho mais para alta, para buscar essa faixa dos 13 mil pontos, mas também nada que justifique novas operações. Indo para as ações, Vale subiu hoje, totalmente bagunçada, mas vai ganhando um pouquinho mais de força, um viés altista, nada que motive operações. Tá? Vale 3, mesma coisa, totalmente indefinida. A PTR4 ontem rompeu um pivô de alta que nós não levamos fé, o volume foi baixo. Tá? Hoje ela chegou a operar em alta, reverteu e fechou na mínima. Para mim está muito bagunçado isso daí. Não venderia, também não compraria. Lembrando que PTR3 não rompeu o topo anterior, enquanto a PTR4 rompeu, a PTR3 não rompeu. Isso já enfraquecia ainda mais o sinal da PTR4. E aqui fica melhor definido na PTR3 agora a zona de resistência nos 12,05. Tá? Daqui para frente o rompimento dessa região para cima já poderia ser um sinal bacana para operações na ponta compradora. Pelo menos o mercado já dá uma respirada de 3 candles aqui em cima da zona de resistência. Mas por enquanto nada a ser feito. Ambev cai hoje, volta a testar o suporte de 18,30. Não tá bonito esse cenário aí. Se romper esse suporte, a gente pode ter o mercado vindo buscar os 17,64. Tá? Apesar de estar num patamar de suporte, não gerou para nós um sinal bonito para compra, né? Então aqui a gente teria fora. BVMF tenta o rompimento dessa região aqui de resistência por volta aí dos 16,80 e não consegue, não deixa claro esse rompimento, mas está mais para alta do que para baixo. Tá? Também vale notar que já houve aqui o rompimento de uma cunha de alta. Só que o ideal era a gente ter um zigue-zague ascendente após esse rompimento ou no rompimento, coisa que nós não temos. Mesmo o mercado passando por cima dessa resistência, a gente não tem um cenário de pivô, né? Porque esse fundo é abaixo desse. Então o cenário também não é muito consistente na BVMF. No setor bancário, o Bradesco tentou o rompimento aqui do topo anterior em 25, não conseguiu romper, fez um candle feio que não anula, não deixa o gráfico necessariamente feio, não vejo venda aí, e também não estraga um possível cenário de rompimentos. A única coisa é que agora, para o rompimento ficar bonito, o ideal é que o mercado consiga fechar acima dessa máxima aqui. Tá, então a gente continua olhando o Bradesco muito de perto, na expectativa do rompimento desse pivô. Itaú pesou hoje, né, mais do que
Bradesco, a gente já vem sentindo o Itaú mais fraca, né, há algum tempo, mas nós temos aqui a formação de uma cunha que pode facilmente virar um padrão altista, principalmente agora que esse topinho aqui está ganhando robustez, né? O topo agora já fica mais claro, a média está aqui em cima, então se o mercado romper agora em diante esse patamar, já dá para considerar isso aqui um pivô, não precisa esperar o mercado romper aqui em cima, o que é ótimo, tá? Então a gente segue acompanhando. Então eu não vejo venda aí, tá? Por mais que a gente tenha um candle de baixo, enfim, eu só acreditaria em vendas, só me sentiria confortável em buscar alguma oportunidade de venda em Itaú se houvesse o rompimento dos 28. Antes disso, eu não me animo. E dessa trinca aí dos principais bancos, o Banco do Brasil continua sendo o papel com maior potencial para fazer um movimento de queda. Só que precisa romper esse patamar de suporte. Ainda não rompeu. A gente só deve pensar em compras de Banco do Brasil, pelo menos no atual cenário, se ele conseguir firmar a movimentação acima dos 17,50. Antes disso é muito perigoso. Tá? Setor de siderurgia. Gerdau mais uma vez toca LTB e cede. Tá? Também temos aqui já aquele cenário de um topinho relevante próximo. Né? O rompimento desse topo seria já um gatilho para uma alta. Mas por enquanto a gente não faz nada em Gerdau. A gente também não faz nada em Goal. A gente aguarda um rompimento para cima ou para baixo. CSNA também segue contraindo. O ponto importante é essa faixa dos 8,20, o rompimento, 8,15 na verdade, o rompimento dos 8,15, até uns 8,20, poderia gerar um cenário bem altista para a CSNA, mas isso ainda não aconteceu. O Zimina segue andando de lado em cima desse topo anterior. Para mim isso aqui é um padrão altista que pode ser até considerado um máximo de bandeira, só falta o rompimento dos 2,25. Daí o papel pode gerar uma oportunidade boa de compra para nós. Outros ativos. Brasil Foods. Ela tá bem fraca, né? E hoje rompe até o que parece ser um ombro, cabeça-ombro de continuação. Rompe então o suporte que existe por volta aqui dos 44,80. A expectativa é por continuidade do movimento de queda. Mas eu tô meio ressabiado aí com o Brasil Foods. Ela deu alguns sinais falsos recentemente, eu preferia ficar de fora. Mas, obviamente, o viés é baixista. Se a gente ajustar o gráfico por agrupamentos e desdobramentos, tá? A gente vai lembrar, a gente vai perceber que existe esse canal de alta, e com o sinal de hoje, e talvez fechando a semana embaixo, a gente começa a ter uma indicação mais clara do rompimento desse patamar, o que pode levar então o Brasil Foods a buscar os 39,80. Tá? Se fosse buscar a venda aí em Brasil Foods, eu buscaria a confirmação pela perda mínima, ok? Ciel 3, vimos um rompimento ontem sem volume, hoje o papel nega esse rompimento, fica feia a Ciel 3, mas também não vejo nada a ser feito agora. CEMIG, bom, CEMIG chama atenção, acho que dos papéis de hoje, junto com a Eletropaulo, seguida por Parque 3, são os papéis mais bonitos. A CEMIG está rompendo um pivô, que também é um fundo duplo, rompe aqui essa LTB. Na verdade, em termos gráficos, tá tudo certinho. Tá? Para uma compra, o papel mostrou volume, enfim, tá tudo legal. Tem a média móvel de 200 aqui próxima para incomodar, mas está uma distância próxima do alvo da volatilidade, então daria para se arriscar. Se for ter que buscar alguma operação dos papéis de hoje, é CEMIG. O que me incomoda é que o setor elétrico já andou ontem, então a CEMIG fica meio atrasada, assim. Mas é um papel para acompanhar, pode dar uma boa compra sim. Tá? Vamos dar uma olhada então em geral no setor elétrico. CPFE3 teve uma alta hoje, bateu nesse topo aqui de 2015 e inverteu meio forte com bom volume. Ficou com cara de topo, inclusive. Tá? Do setor elétrico, se o mercado amanhã tiver humor baixista, acho que o CPFE3 é o melhor papel. Tá? Volume significativo, inclusive em termos de negócio, então ficou feio o papel. Vamos ver aqui por volatilidade quanto que o papel andou.
2,6% seria o alvo para volatilidade, a gente deu 2,15%, não chegou a bater no alvo. Se eu tivesse entrado aí, eu já ajustaria o stop para baixo da mínima. Copel, já está comprado há mais tempo, fecha hoje num doji túmulo. Se perder a mínima, encerra a operação comprada no lucro. É bem possível que isso venha a acontecer. Isso como uma venda short é razoável. É razoável. Eu focaria numa entrada intradiária. Elet 3. Dá uma boa puxada, 12% de alta. Elet 6 foi o papel que a gente frisou a operação. Fechou com uma alta menor, 6,84%. Mas chegou a bater também uma alta bem significativa lá de quase 11%. Então esse trade fluiu muito bem. E Eletropaulo, que a gente tinha aí uma barra de ignição, recebeu uma boa nota, acionou o padrão, mas não executou, né? A gente abriu num gap aí de mais de 7,5%, mais de 7%. Então a gente perdeu esse trade, mas a forma como o Eletropaulo fecha hoje permite uma nova entrada, um novo argumento de entrada daí para o gap de fuga se houver a superação da máxima de hoje no pregão de amanhã, com stop um pouco abaixo dessa mínima. Tá? O alvo seria a faixa próxima aqui a 8,50, talvez 8,60. Então, CEMIG e Eletropaulo estão bem interessantes ainda para compra. Light 3 também chamou a atenção ontem, né? Também gerou uma baita alta hoje, quase 11%, e esbarrou aqui nessa faixa de resistência dos 10,80. Talvez pare por aí, mas não tem sinal de venda ainda. Então esse foi o setor elétrico, né? Pelo menos os papéis que chamaram a atenção do setor elétrico. Embraer se enquadra de novo no cenário de venda por correção, mas é um papel que está bem a risco, eu prefiro ficar de fora, o que não me impede talvez operar pelo intraday, surgir uma boa operação, né? Um bom enquadramento, mas é um papel que em termos de swing trade eu ficaria de fora. Tá muito a risco. Gol chegou a fazer um bom movimento hoje. Eu não cheguei a comentar ela ontem, né? Porque não estava gerando entrada, estava próxima de móvel de 200. Enfim. Mas está entrando um bom volume do papel. Talvez o papel consiga seguir em alta na busca dos 13,36. Então vale a pena a gente acompanhar no intraday, pelo menos. Croton chamou bastante atenção ontem, mas foi o único papel do setor das educacionais que chamou atenção. Isso eu não gostei muito. A gente definiu uma compra pela superação da máxima que não houve, então o trade não foi acionado. Se amanhã superar a máxima de ontem, ainda não aciona, eu esperaria um novo sinal, mas é um papel para olhar de perto. E se alguém entrou e a entrada no fechamento de ontem não era errada de forma alguma, tá? A operação ainda pode fluir. Mas com certeza o sinal de hoje não foi um sinal bonito. MDA3, papel mencionado ontem, gerou um rompimento, também não acionou pela superação na máxima. O candle de hoje é amigável para o rompimento. Tá? E aqui, se alguém está buscando uma entrada pela superação na máxima, eu acho que ela é válida ainda para o pregão da quinta-feira. Tá? Mas daí tem que superar a máxima da terça. Continua com uma cara boa esse rompimento com abertura de bandas, tá? Park 3 é um papel que a gente costuma falar, não é dos papéis mais líquidos, mas o rompimento que a gente está vendo hoje desse retângulo aqui tá bem bonitinho. O papel bateu na resistência, andou de lado pelos dois pregões aqui com baixo volume, agora volta a romper bastante volume. Provavelmente o papel vai conseguir um movimento de alta em busca da resistência aqui em 12,50. Só cuidado com a liquidez. O papel fez hoje 2,5 milhões, a média aí é quase 2 milhões. Sula 11 vai tentando o rompimento desse topo anterior. Se romper, inicia uma tendência de alta. Ainda não está claro esse rompimento. Até torço para que o papel congestione aqui por um tempinho, por mais um pregão no mínimo, para depois romper. Então, o papel tem que ser acompanhado de perto. PSSA3 também tentou abrir bandas hoje, e também não conseguiu.
pode acontecer amanhã. Então, fiquemos de olho. QGEP 3 realmente começou a entrar uma pressão vendedora um pouquinho mais forte. Se perder a mínima aqui, com certeza para o modelo que eu sigo gera stop para operação comprada a partir da barra de ignição, mas eu acho que é prematuro buscar a operação short aí. Pode até funcionar, mas eu acho um pouquinho arriscado. Gafisa é um papel também que deve ser comentado. Gafisa começa o rompimento dessa consolidação num fundo, lembrando que a gente está em cima de um ponto de suporte no semanal e mensal. Não convence muito ainda, não teve muito volume e o rompimento foi meio tímido, mas tem que ficar de olho. Talvez uma posição pequena superando esse ponto aqui possa valer a pena, considerando que o papel tem muito espaço para subir quando começar a subir. Então tem que olhar de perto. Mas a entrada agora ainda não é das melhores. E a Rent 3 ontem deu uma boa de uma puxada, bateu nesse topo anterior e hoje deu uma bela pancada, até quase um Twin Towers aí, mas eu não gosto do posicionamento, não buscaria a venda. No intraday a gente teve um movimento constante de queda, que veio buscar esse gap e nesse gap segurou, com boa entrada de volume. Se tivesse pregão aqui, esse era um ponto para buscar uma operação de retorno médio. Mas como o pregão encerrou, para amanhã só Deus sabe. Mas pode dar uma boa operação, principalmente se amanhã a gente abre um gapzinho de baixa e o mercado pequeno e o mercado fecha esse gap rompendo a linha d'água para cima. Pode ser uma boa operação. E foi isso que chamou mais atenção no pregão de hoje. Eu vou encerrando por aqui, espero que as informações estejam ajudando vocês. Qualquer dúvida vocês podem sempre interagir comigo pela área de comentários do YouTube. Fico por aqui, até amanhã.